colaboraram com esse vídeo os seguintes membros: Quando a noite cai, coisas estranhas acontecem. Causos dos inscritos. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Causo dos Inscritos. E se você ainda não enviou seu causo, agora você pode enviar também pelo WhatsApp. É só enviar seu áudio ou a sua história escrita. Ou então, se preferir, mande para o nosso e-mail. Os contatos estão aí na tela. É só anotar e enviar para a gente, sem se esquecer de falar seu nome e a cidade onde a história acontece. Então vamos deixar de enrolada e vamos para o episódio de hoje. Bom, Rui, me chamo Henrique e atualmente moro em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Mas a história que vou contar se passou quando eu tinha 11 anos, lá em São José da Laje, em Alagoas, em um sítio que se chamava Campo Novo. Bem, meu padrasto era um tipo de conferente de uma usina ali por perto, e toda noite eram pessoas como ele que tocavam fogo nas canas, para elas serem cortadas no dia seguinte. Certa noite, a gente saiu para tocar fogo. Eram as 20 horas, porém o lugar era muito longe, e no caminho a gente passava perto de um açude, que antigamente, no lugar, era um cemitério. Então fomos eu e meu amigo, que se chamava Lola. Íamos na frente e os adultos atrás. E quando a gente ia chegando perto do açude, deu um frio muito grande em todos nós. E um vento que era muito frio, e todos ficaram arrepiados. Então eu e meu amigo chegamos mais perto e vimos uma calça branca no meio da escuridão. E meu tio falou. Como ninguém respondeu, a gente continuou andando e a calça andou em nossa direção. Então meu tio dizia: "Opa, seu Zé", para ver se era alguém. Porém, tudo era silêncio. Isso aconteceu 2 vezes e na terceira vez a calça correu em nossa direção. Meu tio atirou nela e, como não teve nenhuma reação, a gente correu e a calça correu atrás da gente. Até um certo ponto, e depois ela desapareceu na escuridão. Ficamos todos com medo e na volta voltamos por outro lugar. Meu tio depois contou que ali, naquela estrada, tinha acontecido um assassinato. Os ladrões tinham roubado um homem e tinham matado ele, e deixaram o homem só de calça, levando tudo que ele tinha. Bom, Rui, esse foi meu caso, e só de lembrar já me deu arrepios. Eu espero que ele seja contado em seu canal. Sou muito fã e adoro seu trabalho, no qual acompanho desde 2020. Abração. Olá, Rui Henrique. Aqui quem fala é Elvis Coutinho, de Feira de Santana, na Bahia. Eu gostaria de compartilhar o meu causos, que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Então, eu e meus amigos, inclusive um que era mais chegado a mim, chamado Janderley, e mais uns 10 lá da rua, a gente tinha o nosso costume de sair 4 horas da manhã para jogar futebol, jogar bola, num campo do bairro vizinho. Morava no bairro da Rua Nova e o campo ficava no bairro do Feira 9. Sempre íamos, nunca nada normal, iríamos como todos os meninos vai, um do lado da rua, outro do lado, e vamos tocando bola até chegar lá. E a gente foi, eu e Janderley, que era o parceirão mesmo do futebol, é a dupla, tipo Romário e Bebeto. Cheguei lá, a gente saiu da rua, pulei o muro de casa, meu pai e minha mãe dormiam, a gente pulava sempre o muro, pulei o muro, todo mundo pulava o muro e a gente ia. Tocando bola um pro lado, outro pro outro, cada um do lado da rua até chegar perto, do campo. Se aproximando do campo, faltando uns 500 metros do campo, tem uma igreja. Se chama Igrejinha do Cruzeiro, do bairro do Calumbi. Beleza, a gente vem, deixou o menino lá pra trás, Geraldo, a galera que ficava lá pra trás, a gente na bola, tocando a bola um pro outro, a bola caía pra um canto, aí lá pegava. Nesse exato momento eu chutei a bola numa rua do lado da igreja.
essa igreja do bairro Calumbi. A bola foi lá pro fundo, que era uma rua, do outro lado da outra rua. Aí era pra mim ir buscar, e foi eu e o Janderlei correndo pra pegar. Quando a gente chegou mais próximo, na metade da igreja, quando a gente entrou na rua, na metade da igreja, tem um matagalzinho assim, aí a gente tá vendo um bicho parecendo um jumento. Rabo de jumento. Só viu a metade do corpo pra baixo, pro fundo, aliás. E aí aquele negócio paralisou. Eu fiquei parado, o Janderlei também. Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, a gente tentando falar um pro outro. Não conseguia sair voz, e nem eu falar, nem ele. E a gente não ouvia mais nada, ficou tudo mudo, não ouvia mais os meninos lá atrás. Não ouvia nada. Quando eu olhei pra frente, ele também. Aquele bicho que parecia um jegue, ou uma mula, não sei, virou pra gente assim, pegando fogo, a gente ficou paralisado, a gente se mexia, não falava, eu acho que nem respirava naquele momento. Ele olhou pra gente, olhou pra mim, olhou pro Janderlei assim, e a gente olhou um pro outro, sem poder falar, sem poder se mover, parecia que tinha amarrado a gente. Ela olhou, ou ele, não, o bicho, é uma mula sem cabeça, né? Olhou pra mim, olhou pra ele, virou de novo, e aí deu aquela carreira maior do mundo para dentro do mato, que tinha um pasto atrás da igreja, no bairro da Rua Nova. E aí, depois que ele deu aquela disparada que sumiu dentro do mato, foi voltando devagarinho uma voz, a gente ouvindo os meninos chamando: ô rapaz, toca a bola, toca a bola, toca a bola, toca a bola, Janderlei, toca a bola, Elvis, toca a bola. Aí que a gente foi acordar. Terminando esse episódio, Geraldo, que era o mais velho do grupo, veio: rapaz, vocês estão fazendo o quê? Estão fazendo a gente aqui de cachorro e tal. E a gente não entendia nada. Aí eu expliquei pra ele o que foi. Aí ele: por isso que eu chamava vocês, e vocês pararam, a gente tava pensando que era brincadeira de vocês. O que foi que pegou vocês? Deve foi uma mula sem cabeça. Vocês ficou parados, a gente foi, passou a rua, teve que voltar pra chamar vocês. Então, Rui, essa é a minha história verdadeira, verídica, que eu e o Janderlei, quando a gente se encontra aqui nas conversas do WhatsApp, a gente sempre lembra, né? Contei pra minha família quando cheguei em casa, né? Meu pai e minha mãe falaram: não, existe mesmo, e logo pro lado daquele pasto ali, né? Que tinha até fama de ter lobisomem também, entendeu? Gostaria que esse caos aí passasse no seu canal aí, viu? Tô ligado, sou fã, indico mesmo. Valeu, abraço, Rui, valeu! Olá, Rui. Então, venho contar meu relato que acontece comigo quando eu tinha em torno de 14 para 15 anos. Hoje, eu estou com 22 anos. Na época, eu morava em Guararema, em São Paulo, e estudava durante o dia, e à noite, eu e meu irmão fazíamos aulas de karatê. Até que uma noite, após o treino, meu irmão e meu sensei, no caso meu mestre, pediu para que eu voltasse para treinar com os mais experientes, porque na época eu iria trocar de faixa branca para faixa marrom. Então eu fui em casa e deixei meu irmão. Avisei minha mãe e voltei para o treino. Após o treino com o pessoal, o meu sensei fechou o dojo e perguntou se eu iria para a casa dele para participar da festa de aniversário dele naquela noite. Eu falei que não ia, porque o treino acabava muito tarde e não queria deixar minha mãe preocupada comigo. Eu dei boa noite para ele e fui embora. Indo para minha casa, já cansado pelo treino, eu passei por um campo, e no campo tinha um cavalo. Eu olhei o cavalo e fui embora. Aí me perguntei: ué, um cavalo essa hora da noite? Foi quando eu olhei de novo e o cavalo, ele tinha levantado a cabeça e em seguida começou a pegar fogo. Na mesma hora, eu falei para mim mesmo: é a mula sem cabeça. Eu saí correndo e a mula deu um galope e deu a volta muito rápido, lá de cima do morro. E veio a toda velocidade. Eu entrei na rua da casa de uma benzendeira na mesma hora. E nessa hora, ela me disse para eu entrar. E eu entrei sem pensar duas vezes. Quando eu entrei na casa, a mula sem cabeça passou correndo a rua toda, atrás de mim. A benzedeira falou: é, meu filho, tome cuidado essa hora na rua, pois você pode se encontrar com essas coisas querendo pegar você. Ainda bem que eu estava à sua espera, mas agora já pode ir. Vá tranquilo que a mula sem cabeça já foi embora. Eu agradeci muito e fui-me embora dali. Quando eu cheguei em casa, minha mãe perguntou onde é que eu estava. Eu disse a ela que estava escondido,
porque a mula sem cabeça tinha passado querendo me pegar. Ela deu risada e quando ela olhou nos meus olhos, sentiu que eu estava falando a verdade. Bom, Rui, esse é o meu relato. Não é muito apavorante, mas quero lembrar que tudo isso aconteceu bem no período da Quaresma. Até o próximo relato. Olá, Rui. Me chamo Marcos e sou de Serrinha, na Bahia. Hoje eu vim contar um caos que aconteceu com meu falecido avô, chamado José, mais conhecido por todos aqui de Zé Mosquito. Ele costumava contar bastante histórias dele que acontecia durante sua juventude. Durante seus 20 anos, ele passou por um perrengue que não deseja a ninguém. Ele contou que uma vez tinha vindo de um forró de uma localidade chamada Cantinho. Vinha pela mata para cortar caminho. E foi aí que se deparou com um pássaro muito negro e grande. Diante daquele bicho, ele não sabia o que fazer. As forças de suas pernas já tinham ido embora. Por conta de não saber que bicho grande e feio era aquele bicho, notando a presença dele, se virou e soltou um berro muito feio. E bateu as asas. Depois de se recuperar do susto, meu avô decidiu voltar pelo mesmo caminho e deixaria para voltar para casa durante o outro dia, assim que amanhecesse. Até que à sua frente, bem na cancela, onde ele passaria para voltar, aquele bicho tinha pousado, bem em cima da cancela. Ele se virou e voltou numa carreira só. O bicho notou que ele tinha visto e bateu as asas mais uma vez e voou em sua direção, dando a entender que ia atacar meu avô. Foi quando ele, com um pouco de claridade da lua, viu seu caminho à frente, o caminho que dava para sua casa, e correu ainda mais para aquele bicho não o alcançar. Chegando em casa, ele bateu na porta, chamando por minha bisavó, Dona Yayá. Diante do terror do meu avô, minha bisa perguntou o que é que ele tinha visto para estar naquele alvoroço todo. Ele disse que tinha visto um bicho feio, que nunca tinha imaginado ver em sua vida. E foi aí que ele contou tudo para minha bisavó. Ela deu uma regulagem nele e disse que aquilo era para ele aprender a nunca mais sair cedo para voltar tarde para casa. Coisa que ele não costumava fazer. Bem, Rui, essa é minha história. Espero ver ela no seu canal. Um abraço a todos. Olá, Rui. Me chamo Ana e moro em Santa Rita, no Maranhão. Sou muito fã do seu canal e sempre quis mandar um caos. Nesses dias de Quaresma, a gente sempre se reúne e minha avó começa a contar algumas histórias. Quero muito que apareça algum desses causos que vou relatar. Eles aconteceram com minha avó e com minha bisavó e alguns conhecidos. Esse se passa no interior de São Mateus, no Maranhão. Antigamente não tinha muita casa. Era um aqui e outra bem distante. E minha avó Nilde tinha uns 15 anos nessa época e era muito medrosa. Seu pai trabalhava em casa costurando roupas para o quartel e ela sempre esperava ele terminar de costurar para ir dormir. Era muito apegada a ele, seu Chico. Quando foi o tempo dele viajar, ela ficou muito triste e ficou apenas ela e a mãe dela, Dona Filomena. Não tinha banheiro dentro de casa e minha avó Nilde, com medo, ela disse para minha bisavó: "Mamãe, bora lá no quintal fazer xixi." E elas foram. A lua estava cheia, clareando o quintal todinho. E quando ela estava no quintal, escutaram um grito longe. Grito de dor, de muita dor. Minha avó Nilde diz para minha bisa: "Mamãe, a senhora está ouvindo?" E minha bisavó diz: "Eu escutei, Nilde." Quando o grito veio mais perto, viram só uma sombra no chão e a sombra passou gritando. E quando deu outro grito, parecia que estava estremecendo a casa todinha. E então, correram para dentro com medo. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do caos de cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então, desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez, põe para receber todas as notificações. Agora sim! O segundo caso é com um amigo de minha bisavó, seu Raimundo. Esse caso se passa no interior de São Mateus.
Minha bisavó morava lá. Na cidade, todos estavam vindo relatos de uma bola de fogo muito grande, que soltava gritos, e algumas pessoas já tinham visto e ouvido. E minha bisa contou para minha avó que seu Raimundo bebia muito, e seu Raimundo jurou que não ia sair do bar enquanto não visse o que era aquilo. E disse que ia enfrentar. Todos do bar foram-se embora, e ficou só seu Raimundo na porta. Quando de repente ele avistou aquele clarão vindo lá da estrada. Ele pegou os freios de seu burro e se escondeu atrás de um toco de árvore. Quando a bola de fogo bateu no chão perto dele, ele jogou o freio e laçou a bola. Quando aquilo sumiu, apareceu uma moça despida, dizendo: "Por que você está fazendo isso comigo? Onde é que eu estou? Me ajude a voltar para casa." E o Raimundo explicou que ela estava virada em uma bola de fogo, que estava assustando muitas pessoas. Em seguida, ele perguntou: "Moça, qual foi seu pecado para você estar desse jeito?" E a moça não queria responder. E ele insistiu, e insistiu tanto que ela respondeu: "Eu servia o padre." Minha avó conta que a pessoa com a penitência, quando se deita para dormir, ela pensa que está sonhando, mas no caso, ela está pagando seu fado. Por isso, ela não sabia o que estava acontecendo. O terceiro caso aconteceu com o filho de minha bisavó, Nilton. Ele trabalhava para um tal de Emílio, e Nilton trabalhava em um curral, tirando leite. E esse Emílio dava o jumento para ele botar a sela, e ele botava os caixotes de lado, e Nilton ia vender em Carema, andando em cima do burro. Nesse tempo não tinha muita casa, um aqui e outra bem longe, e muito pé de mangueira, bacuri, azeitona, piquizeiro, e lá também tinha um homem vaqueiro do tal Emílio. E o povo comentava muito de um bode preto que aparecia na estrada. Aconteceu que quando ele ia entregar o leite, o vaqueiro sempre falava: "Nilton, tu não tem medo do bode não?" E ele dizia: "Eu não, rapaz." E o vaqueiro então falava: "E se um dia desse esse bode se botar pra cima de tu?" "Ah, pois se botar, pra mim nós se agarra." E começa a brigar. O vaqueiro, ao ouvir isso, começou a sorrir. E Nilton então seguiu com o leite. E nesse trabalho dele, ele só virava dia de quinta-feira, quando o bode arrancou em cima de Nilton. E no pulo, Nilton escorregou e ele pegou a faca. Quando o bode veio para cima dele, ele furou o bode debaixo do braço. Depois disso, o bode sumiu. Quando chegou em casa, ele contou para minha bisavó e para o meu bisavô. E ali ficava então claro que o tal do vaqueiro é quem era aquele bode preto. Depois disso, esse vaqueiro ficou mais de 3 meses escondido e ficou prometendo matar Nilton. O vaqueiro matava boi. Dizia o povo que na hora que ele foi matar, o boi se ajoelhou. E nesse tempo, se matava o boi com machado na cabeça, até ele sangrar. E o boi tinha se ajoelhado. Então, as pessoas começaram a dizer: "Rapaz, não mata esse boi não, o boi está se ajoelhando." E o vaqueiro nem ligou. E assim mesmo, meteu a machadada e sangrou o animal. E depois da morte do boi, foi que ele ficou tipo louco. E assim foi que se dizia que ele tinha ficado amaldiçoado. Bem, Rui, espero que algum desses causos apareça no seu canal. Sou muito fã do seu trabalho e desejo tudo de bom para você. Obrigado. Boa tarde, Rui Henrique. Meu nome é Matheus, eu falo de São Vicente, cidade do litoral de São Paulo. E eu venho compartilhar aqui um caos com vocês. Esse caos ele aconteceu comigo e com as minhas irmãs. A minha avó, Dona Alice, ela era proprietária de uma casa em Santos. E naquela época as casas eram bem grandes, eram casarões. Não era casa pequena. E nós costumávamos ouvir da minha avó, da minha mãe, do meu tio, que naquela casa habitava um ser maligno, um ser trevoso, um ser maldoso. E que ele habitava ali
por conta de uma história que aconteceu com o antigo dono da casa e com a esposa dele. A esposa dele foi diagnosticada na época com um câncer no cérebro. E era um câncer bem agressivo. Na época a medicina não tinha muito o que fazer. E o esposo dela, esse senhor, já desenganado, ele começou a recorrer ao que ele podia para tentar salvar a vida do amor da vida dele, a esposa dele. E como último recurso, ele recorreu à magia negra. E começou a fazer trabalhos de magia negra para tentar salvar a esposa. E infelizmente foi em vão, pois o câncer é muito agressivo. E naquela época, os velórios aconteciam dentro da casa das pessoas. Essa moça que morreu, ela foi velada dentro da casa, da sala da casa. E alguns meses depois, esse senhor ele não aguentou de tristeza e se matou. E os parentes mais próximos tomaram as medidas cabíveis e botaram a casa à venda. Minha avó acabou comprando, sem saber dessa história. Ela foi saber depois pelos vizinhos que foram contando o que aconteceu. E nessa casa realmente tinha uma energia muito pesada, uma energia muito maligna. Eu me lembro que anos depois da minha avó falecer, nós já residíamos em uma outra casa. Essa casa que a minha avó tinha, ela ficou fechada durante meses. E apareceu um comprador. Então eu fui fazer a manutenção da casa. E levei minhas duas irmãs. A Camila, que na época tinha 10 anos, e a Vitória, que na época tinha 12, para me ajudar a limpar a casa. Nós começamos pela parte de baixo, que fica próxima ao porão onde habita esse ser maligno. E conforme nós fomos limpando, o dia foi passando, nós não vimos anoitecer. E a minha irmã mais nova, a Camila, eu me lembro como se fosse hoje. Ela apoiou a mão na parede, pálida, com a boca branca, e falou: é melhor a gente ir embora, tá ficando tarde. E ela começou a repetir aquilo sem parar: acho que a gente tem que ir embora, é melhor a gente ir embora, é melhor a gente ir embora. E na mesma hora a gente entendeu o que estava acontecendo. Essa casa, a parte de baixo, ela tinha uma divisão com um porão. Ela tinha um vitrô transparente que dá para ver o porão. E aí nós entendemos o que aconteceu. Nós subimos correndo, passando pelo porão, correndo para a parte de cima da casa, onde já era mais iluminada, era mais tranquila. E aí ela relatou o que aconteceu. Nós sempre tínhamos visões naquela casa. E ela contou que ela olhou para o porão e apareceram 8 olhos vermelhos em forma de triângulo. E depois que esses olhos apareceu um sorriso diabólico embaixo desses olhos. Um sorriso com os dentes pontiagudos olhando para ela, os olhos, e sorrindo também. E aí a gente saiu corrido da casa. Fechamos a casa, fechamos tudo e fomos embora. Mas infelizmente no dia seguinte eu tive que retornar na casa para estar fazendo a manutenção da parte de cima da casa. E nós tínhamos um cachorro, um Doberman, um cachorro robusto, grande. Nós chamávamos ele de Saddam. E o Saddam, quando ele era vivo, ele tinha as unhas grandes e a casa era feita de assoalho de madeira. E conforme ele andava na casa, a gente escutava clac, 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 as unhas dele batendo no assoalho da casa. Sabia que era o Saddam. E eu fui abrir a casa, Rui. Eu abri a primeira porta e não me senti bem. E eu fui até o quarto para abrir as janelas do quarto para poder iluminar melhor o ambiente. E conforme eu fui pro quarto, eu escutei atrás de mim vindo correndo clac, 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 como se fossem as unhas do cachorro batendo no chão. E parou na minha frente. Eu não sabia o que fazer. Eu saí correndo do quarto, corri até a sala, aquela unha correndo atrás de mim, perseguindo, clac, 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 clac. E eu parei na porta da varanda, que dava de frente para a sala. E no canto dessa porta da varanda, no batente, tinha uma faca de prata.
essa faca bem antiga. Eu comecei a passar ela no ar, tentando me proteger. E mesmo assim o Clec veio atrás de mim e parou na minha frente. Eu me sentindo muito mal, eu saí correndo dali. É um lugar onde eu não quero mais voltar de jeito nenhum. Pois ali naquela residência nós vimos muitas coisas ruins, muita coisa feia por ali. Eu tenho vários outros casos para estar contando, mas essa é uma história que aconteceu nessa casa mal assombrada, comigo e com as minhas irmãs. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história que eu compartilhei com vocês. Sou fã do seu trabalho, Henrique. Espero ver essa história entretendo todos nós aí nos casos de cordel. E aí, minha gente, gostaram do vídeo? Mas calma que ainda tem mais. É só escolher uma dessas opções que está aí na tela.